Oi gente, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Anelisa. Tem bastante tempo que eu não apareço aqui, mas hoje eu vim trazer um vídeo super legal pra vocês. Eu fiz uma enquete lá no Instagram com algumas maquiagens artísticas, pedi para as pessoas votarem e essa daqui foi a vencedora. Então no vídeo de hoje eu vim trazer um tutorial completo mostrando passo a passo e várias dicas que eu uso nas minhas maquiagens pra vocês. Então se você não é inscrito aqui, já se inscreve aqui embaixo, ativa a barra de notificação, compartilha e curte o vídeo e bora pra maquiagem. O primeiro passo é um dos mais importantes, que é a limpeza da pele. Então eu começo limpando com lenço umedecido e limpo bastante mesmo, tanto o rosto quanto o pescoço, porque nessa maquiagem a gente também vai passar tinta no pescoço. Para intensificar a limpeza, eu também vou passar um pouco de água micelar no rosto e no pescoço. E eu gosto de limpar bastante porque a tinta que eu vou usar ela é cremosa, ela é à base de óleo. Então, para evitar um excesso de oleosidade, eu tiro qualquer impureza do rosto, até para ela pigmentar melhor na pele. O segundo passo é cobrir bem as sobrancelhas. Para começar, eu utilizo essa escovinha própria para sobrancelha e penteio ela toda para cima. Depois eu venho com uma cola bastão, gente, tem que ser bastão, tá? Pode ser essa branca ou a roxa, mas tem que ser bastão. Essas colas brancas líquidas, gente, eu já testei, mas infelizmente não funcionam. Então usem a bastão. E eu começo passando por toda a sobrancelha, nos sentidos dos fios, mas puxando um pouco pra cima, pra deixar elas bem arrepiadas. Elas lembram uma brow lamination, mas é assim que tem que ficar mesmo, não assusta. Depois eu volto pra pentear a sobrancelha mais uma vez pra ela ficar bem certinha. Depois eu utilizo a outra ponta do pincel pra grudar mesmo a sobrancelha na pele, porque ela tem que ficar bem grudadinha pra não sair do lugar. E agora uma dica importante. Eu gosto de enrolar o lenço umedecido na ponta do dedo e limpar as bordas da sobrancelha para tirar o excesso de cola e não atrapalhar na hora de passar a tinta. Eu vou fazer isso nas duas sobrancelhas e eu passo de 4 a 5 camadas de cola para garantir que ela não vai soltar no meio do processo. Para auxiliar, eu gosto de usar essas espátulas próprias de maquiagem, porque elas vão deixar a sobrancelha bem alinhada. Se você não tiver cola bastão, pode usar esses gelzinhos de sobrancelha. Já usei esse da Melu e dá super certo. Para garantir que a cola não saia do lugar, a gente vai selar bem as sobrancelhas com pó translúcido. Então pode usar qualquer pó branco que você tiver em casa. E se não tiver pó branco, pode usar maisena, amido de milho mesmo, sabe? Ou talco de bebê, também funciona super bem. Eu gosto de passar o dedo de leve na sobrancelha para ver se a cola já secou, porque a gente tem que deixar secando também. E eu utilizo uma esponjinha triangular para pegar o pó e vou carimbando em cima da sobrancelha sem arrastar. Eu vou depositando de leve sobre as duas sobrancelhas. Deixo agir uns 2 minutinhos e pego um pincel fofinho para tirar o excesso de pó. Agora é hora de camuflar. Eu tô usando esse corretivo da Fenza, na cor 01 Nude, para esconder a cor original da sobrancelha. Também dá super certo fazer isso com corretivo salmão. E essa é uma das minhas partes favoritas, que é quando a sobrancelha começa a sumir, gente, é muito divertido. Então eu vou dando batidinhas, depois eu só tiro o excesso com a esponjinha. E olhem a diferença de um lado para o outro. Faço isso nas duas sobrancelhas e depois eu venho com o pó selando tudo novamente. Gente, só uma curiosidade, toda vez antes de fazer uma maquiagem eu gosto de pegar uma foto dela de referência, analisar, olhar passo a passo com calma, isso ajuda muito a não se perder no meio do processo. E agora a gente vai para o passo 3, que é desenhar um rascunho de tudo que a gente vai pintar. Para fazer todos os desenhos eu vou usar um lápis branco. Como essa maquiagem é branca e azul, eu gosto sempre de pegar um lápis da cor da tinta que eu vou usar depois, para ajudar na hora de esconder. E nessa parte é importante a gente não se cobrar tanto, vocês vão ver que eu errei várias vezes, tive que apagar e fazer de novo e nunca fica simétrico. Maquiagem é construção. Depois eu faço o desenho do nariz também com lápis branco. Em todas as regiões que eu vou passar tinta branca, eu gosto de delimitar com lápis branco. Então eu passo na região da mandíbula, do queixo, vou contornando o rosto todo para depois pintar. E sempre vou olhando a foto de referência para tentar fazer o mais parecido possível. E agora a nossa caveira mexicana começa a aparecer. Aproveito para desenhar os nossos ossinhos na região do pescoço. E, gente, maquiagem artística não adianta, a gente tem que ter muita paciência. Para vocês terem noção, eu gastei 3 horas para fazer essa maquiagem, até que eu achei que eu ia gastar mais, porque essa em específico tem muitos detalhes. Me digam aqui nos comentários se vocês já fizeram algumas e quantas horas demorou, porque eu fiquei curiosa. Chegamos ao passo 4, que é pintar, uma das minhas partes favoritas.
Sempre utilizei essas torres de tinta cremosa da Color Make, mas vocês podem usar clown líquido também, ou qualquer outra tinta corporal. Eu tive que misturar um pouco com aquele corretivo da Fenza porque minha tinta estava acabando, mas não alterou a cor, deu super certo e ajudou a dar uma cobertura maior também. Depois eu venho com a esponjinha para tirar toda a marcação de pincel. Já aproveito para pintar todos os ossos que eu também desenhei no pescoço. Depois de utilizar qualquer tinta cremosa, é muito importante a gente selar bem com pó translúcido, porque ela não é como uma base mate, por exemplo, que depois de um tempo fica sequinha. Se não selar, corre o risco de eu encostar, por exemplo, nessa parte azul e carimbar na parte branca e fazer uma cagada tremenda. Então, com a tinta azul, eu vou preencher todos esses lugares que ficaram faltando, onde eu não passei a tinta branca. Também vou fazer o contorno dos ossos no pescoço e preencher todo esse fundo que ficou sem tinta. Não sei se vocês repararam, mas na foto de referência tinha um degradê nessa parte dos olhos, então eu tentei fazer as bordas com azul mais escuro e fui esfumando para um azul mais claro no centro do olho. Depois de preencher toda a parte azul, eu vou selar novamente com pó. Para fazer essa região do nariz, eu sempre gosto de vir com um pincel mais fininho para não ter chance de borrar. Depois de selar bem, eu gosto de pegar os pincéis menores que eu tenho para fazer os detalhes. Essa caveira em específico, né, as caveiras mexicanas, elas têm essa característica de ter muitos detalhes. Então, nessas horas é importante ir com calma, vocês vão ver que eu errei várias vezes, mas eu sempre tento preencher esses errinhos e deixar o mais simétrico possível. Então eu comecei fazendo os detalhes do queixo e todo o detalhe que eu ia fazendo eu ia selando logo em seguida para não ter chance de borrar nada. Depois do queixo eu fiz um detalhe da bochecha e fui para os dentes. E logo em seguida fui para os olhos, que eu gosto muito de fazer essas pétalas em volta, que é bem característica de caveira mexicana e dá um efeito super legal. Finalizei essa parte selando tudo. E agora é hora de você pegar a paleta mais colorida que você tiver. E a minha é bem velha e estava bem suja, então não liguem, mas eu vou usar esses tons de azul para fazer o passo 6, que é o contorno e sombreamento para dar profundidade nessa maquiagem. E esse passo é muito importante porque deixa a maquiagem muito mais realista. E querendo ou não, o pó branco tira um pouco da cor. Então eu gosto de usar sombras coloridas para realçar as cores que a gente já havia colocado. Então todos os lugares que eu passei o azul, eu vim com uma sombra mais escura para destacar e dar profundidade. E olhem a diferença de um lado para o outro. Para finalizar, chegamos no passo 7. Fiz um delineado na base dos meus cílios para servir como base para os cílios postiço. Coloquei um pouco de iluminador na ponta do nariz. E para finalizar com chave de ouro, passei máscara de cílios para juntar os meus cílios naturais com os postiços. Fiz os últimos contornos no pescoço e olha que legal que fica esse efeito de profundidade. Uso o leque para tirar qualquer excesso de pó e olhem o resultado. Gente, então assim que ficou essa produção, eu amei muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões de outras maquiagens artísticas, deixem aqui nos comentários que vai ser muito legal de ver e produzir pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!